Olá, eu sou o Luiz Burlamac. E eu, Roberto Nogueira. Você está no Boteco Corporativo, numa conversa informal e sem crachá de dois consultores. Roberto, vou te contar um caso aqui que para mim foi muito engraçado quando eu escutei. Mas me trouxe, depois de alguns anos, uma percepção importante que os gestores não se atentam no dia a dia dos negócios. Esse caso aconteceu numa corretora de câmbio. Tinha um dono e tinham ali 6 funcionários. Uma empresa pequenininha. E o que acontece? Todos operavam. Então, todos tinham funções importantes. Eles estavam no caixa, operando, recebendo cliente, pagamento, transferência, DOC, essas coisas todas. E esse homem, quando ele chegava, ele gostava de ver todo mundo trabalhando. E de manhã, eles não tinham faxineira, não. Era um escritório, aí de mais ou menos uns 60 metros, e todo mundo limpava a sua área, limpava o escritório, todo mundo estava varrendo e tudo mais. Um conhecido meu começou a trabalhar lá, no primeiro ano. Ele começou a trabalhar e viu os caras lá limpando e tal, não sei o que ele pensou, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar mais cedo. Vou fazer a limpeza toda da minha área e na hora que o dono da empresa chegar, eu estou tranquilo para trabalhar. E ele percebia que o pessoal fazia o contrário. Chegava, ficava lá batendo papo, tomando café. Quando chegava próximo do dono chegar, que ele chegava pontualmente, todo mundo pegava a vassoura e estava todo mundo com rodo e todo mundo limpando. E ele tranquilo. Nesse primeiro dia, ele tomou um esporro. O dono falou, mas você não está trabalhando? Eu falei, não, mas eu já limpei tudo. Não, eles estão trabalhando, você não. Você não está trabalhando. O conceito daquele homem é o seguinte, ele só conseguia ver resultado do que ele olhava, o que era tangível para ele. Aí ele falou, oh, fulano, mas eu já deixei tudo limpo aqui. Não, você não gosta de trabalhar. Ele até era libanês, né? Você não gosta de trabalhar, para trabalhar comigo tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa, mas eu já fiz isso antes. Não fez. Se fez, tinha que estar fazendo outras coisas agora, e não ficar à toa. Os outros sim estão trabalhando. E, na verdade, os outros ficavam à toa e mostravam que estavam trabalhando. O que isso mostrou para mim? Depois de mais ou menos umas 2 semanas, o que ele fazia? Ficava enrolando, igual os outros. E quando chegava próximo do dono chegar, ele pegava e começava a limpar. Falava, agora está trabalhando, agora sim. Esse é o meu jeito, é assim que você tem que funcionar. O que eu percebi? Tem muitos gestores que eles só conseguem gerenciar aquilo que eles enxergam. O que está no relatório, o que ele está vendo. Só que no campo das organizações, acontece muito mais coisa que não está no relatório e que não dá para ver a olho visto e que influencia no resultado. Eu chamo isso de gestão do invisível. Você também percebe as questões invisíveis que não estão, que as pessoas às vezes não se atentam a isso? Olha, a gente também percebe muito isso, e aí eu queria até aproveitar para colocar um conceito aqui, que às vezes a gente confunde trabalhar com movimentar. Entendeu? Então, assim, para esse gestor que você estava contando o caso aí, ele entendia o trabalho como movimento. Se ele chegasse e visse as pessoas movimentando, agindo, então, alguém que estivesse fazendo ali um trabalho intelectual, gerando algum resultado, ele não ia perceber. Por quê? Ele só percebe o que é tangível, ele só percebe o que foi visível ali para ele, né? Então, assim, existem números invisíveis que muitas vezes o estilo de gestão não permite que eles não são percebidos e acaba permitindo que haja muita perda que não é percebida, que não é visível. A gestão do medo é uma delas, né? Quando você faz a pressão pelo medo, você gera perdas enormes, invisíveis. As pessoas geralmente você não é medido pelo que você deixa de fazer. E quando existe um clima de medo, eu deixo de fazer muita coisa. Né? Então, existe muita perda. Tem uma máxima que eu, de vez em quando, eu questiono ela um pouco, sabe? Quando as pessoas falam assim, você só gerencia o que você mede. Eu prefiro falar diferente. Eu prefiro dizer o seguinte, para gerenciar é fundamental medir. Não é só medir. Mas não é só o que eu meço que eu estou gerenciando. Né? Eu estou gerenciando as relações entre as pessoas, os aspectos emocionais, coisas que não são tão tangíveis, né? Acontece dentro da minha gestão, aquilo que deixa de ser feito está impactando no meu resultado. Então, eu acho que existem números invisíveis que muitas vezes, por serem invisíveis, não são percebidos e que a perda é muito grande por conta dele.
Tinha um professor americano, o professor Dane, que ele falava que a perda das empresas pelos números invisíveis é enorme e as pessoas não percebem isso. E hoje as questões invisíveis passam, dentro de muitos elementos, pelas questões emocionais. Sim, E que ninguém foi treinado para para lidar com isso. lidar com isso. Teve uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho e o gerente falou, porque eu não estou tendo resultado, não estou tendo resultado, não sei mais o que e tal. E nós fomos analisar. Eu falei, mas eu posso investigar? Ele ficou todo sensível quando eu falei, vou investigar. E eu descobri que o resultado aconteceu o seguinte, ele tinha tido relacionamento íntimo com uma vendedora e depois terminou o relacionamento da equipe e estava tendo relacionamento íntimo com outra vendedora. E as duas vendedoras tinham influência sobre o restante do grupo. Onde que isso aparece no relatório, Fabio? Não aparece. E ele achou que eu não ia descobrir, porque ele tinha combinado com as duas, porque o relacionamento das duas tinha que ser pelas duas. Mas ninguém me contou, eu percebi olhando. O ciúme que uma tinha pela outra, porque eu sou muito perceptivo, comecei a olhar. Aí uma hora eu chamei ele no canto e disse assim para ele, você teve relacionamento íntimo com alguma das duas ou com as duas? Esse homem ficou branco, branco. E ele pálido, né? Falou, mas elas te contaram isso? Eu falei, não, primeiro, só de você me fazer essa pergunta, você Já se entregou. Você já se entregou. Elas não me contaram isso. Você só esqueceu que eu sou muito sensível. Eu capto as coisas no ar. E eu vim aqui para te ajudar. E o seu problema é que você teve um comportamento aqui dentro, íntimo, com as duas mulheres, elas estão com ciúme uma das outras, e isso contaminou a equipe, está afetando seus números. Mas não é possível, o pessoal tem que ser profissional. Eu falei, isso não é questão de profissionalismo, você tem que entender que seres humanos sentem e pensam. Isso aí. São sensíveis. Esse era o problema. Isso gera perdas enormes. Isso era invisível. Invisível. Uma situação que eu tive, que era a diretora de uma empresa, né? O marido dela era o presidente e ela a diretora. E tinha uma gerente comercial que bombava de venda, ela punha dinheiro para dentro de casa. Mas ela tinha um ciúme muito grande da relação, talvez pelo fato do resultado que ela gerava. E uma vez ela quis demitir a gerente comercial. Eu, na reunião com ela, falei assim, mas ela põe dinheiro dentro de casa. Que dado, que fato a senhora tem para que a gente possa tirar essa pessoa? Quer dizer, as evidências mostravam o contrário, mas havia uma situação ali invisível que estava caminhando no sentido de provocar uma perda para a empresa. E nesse caso foi até evitado, porque ela acabou não tendo argumento e a demissão acabou não acontecendo. Mas foi quase. Teve um caso tão interessante que a performance de um diretor tinha caído. E aí nós fomos analisar o que foi e ninguém conseguia descobrir. Esse homem não abria de jeito nenhum. Aí eu consegui descobrir. Ele estava sendo ameaçado de morte por uma tribo indígena, que era numa região que ele estava trabalhando, ligado a uma mineradora, e a tribo indígena, num dia, ele foi conversar com a turma, os indígenas cercaram ele em volta. Quando cerca assim é para matar. E você sabe que se o indígena matar, qual o problema? Não tem problema nenhum. São as leis deles, o nosso Estado não interfere. Ele ficou pálido. Cercaram ele porque eles acreditavam que ele era o responsável pelos problemas históricos que a mineradora tinha trazido para a região. E ele falou, eu estou chegando aqui agora. Eu falou, mas você é o representante da mineradora. Sim, mas eu não sou mineradora. Para nós você é. O que aconteceu com esse homem? Esse homem teve um trauma tão grande, ele não foi morto nesse dia. Teve um trauma tão grande que isso começou a afetar todo o sistema de gestão dele. Ele tomava decisões baseado no trauma. Eu te pergunto, quem é que consegue descobrir se as decisões que ele estava tomando estavam gerando alguns problemas? Estava gerando travas gradativas no desencadeamento cultural e afetando a cultura da área. E olha que ele impactava na casa de 1.500 pessoas. Quando é que nós conseguiríamos descobrir isso? Isso que eu chamei, é o invisível oculto que está nas organizações. E afetando, de fato, o resultado real. O resultado real. Então, estes, para mim, são fatores muito importantes. E hoje a gente está num momento do mundo
por conta da pandemia, onde tem muita gente trabalhando em casa. E aí a minha pergunta é, se a pessoa está tendo resultado, não está tendo, como é que você sabe do invisível de casa que influencia na performance de uma pessoa? Por isso que eu acredito muito que nós estamos caminhando por uma evolução dos gestores, dos líderes, por uma maior sensibilidade. Sem dúvida. A gente começar a não olhar somente os números, mas olhar para as pessoas e ver o que está acontecendo, o que está por trás disso. Entender o que está por trás do número, né? E que também não é só o resultado. Eu sempre digo, não é só entregar o resultado, é a que custo. Qual é o custo que está por trás do resultado? Porque o custo que está por trás do resultado pode gerar a sustentabilidade dele, que hoje é muito importante. A sustentabilidade, né? A maneira como Ou você consegue, no tempo, né? o tempo dela, porque aí você começa a ter os altos e baixos. Muito bem. E você? Você já tinha pensado no invisível oculto que influencia as pessoas, influencia os resultados da sua organização? É hora de começar a trazer a sensibilidade, a flor da pele aos seus olhos, para que você possa ver que o mundo é muito mais do que tridimensional. Altura, largura e profundidade. Existem questões ocultas que influenciam as organizações.